Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje, um começo difícil. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, pelo pão de cada dia, amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, a mim, a minha família e todos os meus irmãos e minhas irmãs e suas famílias também. Aonde estiver, Senhor, ouvindo as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre nós, nos fortalece neste momento. Dê a paz para todos nós, que nós estamos aqui, Senhor, estudando as tuas santas palavras e aguardando a tua volta, Senhor Jesus. Bendito seja o dia da tua volta. Estamos ansiosos te aguardando, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Queridos, começo difícil, um começo difícil. Nós estamos falando ainda da turma de Moisés, de Êxodo, e aqui não foi fácil não, para Moisés não, queridos. Aqui não foi fácil não, como não é fácil para nós também no dia de hoje. Tá? Vamos interagir aí, dentro da palavra do Senhor. Moisés sabia desde o início que sua tarefa, não seria fácil. Por isso, tentou fugir dessa tarefa. Quando Deus chamou ele, lá na sarça ardente, quando Deus chamou ele para ir tirar o povo do Egito, que estava sofrendo, quando Deus chamou ele porque as orações do povo estava chegando aos ouvidos de Deus, e Deus não se esquece do seu povo, Deus está vendo o seu povo. No entanto, provavelmente não tinha, essa aqui é a verdade, provavelmente não tinha ali consciência no que estava para acontecer com ele. Moisés, com certeza, não sabia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Está escrito assim, ó. Viveu Adão... Desculpa. É Êxodo. Êxodo, meu irmão. Êxodo 5, versículo 3. Eles perseguiram, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Aqui Moisés está falando para o faraó, deixe o nosso povo ir, Deixe o nosso povo ir. O Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, ele falou. Pois a caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Irmãos, até aqui, nós podemos ler até o 23 aí, mas até aqui por enquanto. Quando ele fala 3 dias aqui, era um dia para ir, um dia para voltar, tá? E um dia para a festa do Senhor. Era um dia para ir, um dia para a festa do Senhor, que eles iam fazer os sacrifícios, e um dia para voltar, tá? Nós temos que entender isso daí, tá? Então, por isso que fala 3 dias aqui no verso 3, tá? No verso 4, até o verso 6, veja que o faraó, ele aumentou as tarefas dos israelitas, quando você lê. Ele mandou dobrar o trabalho. Agora eles têm que catar palha para eles mesmos fazer os tijolos. O trabalho ficou mais árduo. E tem mais perseguições. Se não fizesse, entrava na chicotada.
Era debaixo do rei. Você entende? O serviço agora ficou mais pesado. Já era pesado, se tornou mais pesado quando Moisés foi falar com o faraó. O faraó se irritou e falou assim, não vou deixar ninguém ir. E mandou dobrar o serviço. Você veja que coisa, né? Ele aumentou a tarefa dos israelitas, fazendo com agora que eles recolhessem a palha que precisava para misturar com o barro e produzir tijolos. Ou seja, a vida deles se tornou insuportável, a vida do povo. Já era ruim, ficou pior quando Moisés foi falar com eles. Antes de ir até o faraó, Moisés e Arão reuniram os anciões e o povo e transmitiram as palavras de Deus e fizeram uns sinais, convencendo que os israelitas que o Senhor os libertaria com resultado e eles adorarão ao Senhor. Então, antes de acontecer dele falar com o faraó, Moisés e Arão se reuniu com o povo e contou tudo que o Senhor falou. E fez sinais ali, para eles acreditarem. Meu irmão, a situação não ficou muito boa. Por isso que o estudo é um começo difícil. Um começo difícil com o faraó e um começo difícil com o próprio povo de Deus. Moisés encarou. Moisés enfrentou. Por quê? Vamos ver. Então, antes de ir, Moisés teve uma conversa com o povo, né? Agora, porém, quando Moisés falou com o rei, as coisas pioraram para os israelitas. A vida ficou muito dura. Para eles, teria que trabalhar em dobro. O faraó ficou irritado. Então, os líderes hebreus ficaram como? Descontentes. E o confronto entre eles e Moisés e Arão foi intenso. Você foi falar com ele e agora ele acabou com nós. Eles viraram contra Moisés. Ou seja, viraram contra Deus. Povo que critica, povo que condena e povo que reclama. Além disso, como vamos ver mais adiante aí, isso prenuncia o tipo de conflito que Moisés enfrentaria com seu próprio povo nos anos seguintes. Os anos seguintes de Moisés, na frente, os 40 anos, foi só de provações, esse povo perturbando ele. Você entende, meu querido irmão? O povo perturbando ele, não acreditando muito no Deus de Israel, no próprio Deus deles. Esse conflito aqui se estendeu durante os anos que Moisés conviveu com aquele povo. Quando nós vemos os relatos mais para frente dos 40 anos de Moisés com esse povo no deserto. Queridos, vida difícil, uma vida difícil. Ele teve que enfrentar Faraó e agora ele estava enfrentando o próprio povo, que só reclamava. Um conflito entre Moisés estenderia esse conflito por todo sempre. O versículo 21 aqui do capítulo 5 do Êxodo fala assim, ó, versículo 21. Eles disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Dá só uma olhada no que eles falavam para Moisés. Você está vendo? Veja bem o que eles falavam para Moisés. Né? Eles falaram, eles disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue.
Eles falavam para Moisés e Arão, que o Senhor julgue vocês, porque vocês foram lá, atiçaram o faraó, e o faraó agora ajudia da gente. Mais ainda. Povo que condena, povo que reclama e povo que critica, queridos. Povo que julga. Eles disseram por sua causa, Moisés, é isso que ele estava dizendo para Moisés e Arão, por sua causa, a nossa situação ficou mais difícil, porque Faraó está nos castigando muito. O povo estava revoltado contra Moisés e Arão, queridos. Você vê que coisa? Queridos, nós somos assim, viu? Nós não se contenta com aquilo que tem e ainda reclama as coisas. Tá? Não é difícil que eles ficaram aborrecidos com Moisés porque, em vez de sair, né, recebia mais castigo, até o ponto de dizer para Moisés e Arão, dizendo que o Senhor olhasse para vocês e julgue. Amados, foi um começo difícil para Moisés, que ter que entrar ali e falar com o faraó, né? E seu próprio povo também o condenava agora. Mas Deus esteve com Moisés. Deus não abandonou Moisés, como ele prometeu. E não abandonaria o seu povo também. Deus não abandonou Moisés, meus irmãos, e Deus também não abandona você nem a mim. Deus está com você também, não importa qual difícios e dificuldades, né, seja a sua vida, Deus está com você, pode ter certeza. Nada foi fácil para Jesus Cristo também, meu querido, aqui na terra. Não pense que nós, por seguir ao Senhor, nós vamos ter vida de maravilhas, que não é assim. Nós temos que ser provado também. Nada foi fácil aqui para Jesus quando nasceu aqui. Foi uma vida muito difícil. Foi tão difícil de perseguição que o próprio povo matou ele. O próprio povo pedia que crucificasse ele, o povo dele. Não era o povo romano. Você entende? A história se repete lá no fim, quando Jesus chega. O povo lá criticava Moisés porque estava ajudando eles. Agora a história se repete. Agora eles pediam a crucificação de Jesus. Amados, foi um começo difícil. Muitos judeus não gostam de ouvir isso aí, não. Mas foi o próprio povo de Deus. Quem executou foram os romanos. A mandado deles. Anás e Caifás e sua turma. Deus está com você, não importa qual for o teu problema. Tá? Nada foi fácil para Jesus aqui na terra. Não foi fácil também para João Batista. Pode olhar para você ver. Foi decapitado. Não foi fácil ali para Isaías, quando você lê as histórias de Isaías. Tá bom? Jeremias, então, nem se fala. E Daniel? O que dizer de Daniel? E para os servos de Deus, que foi tudo perseguido e morto. Foi tudo martirizado. E você pode olhar para mim e falar, João não foi. Como que não foi? Foi jogado num tacho de óleo fervendo. Você quer mais? Deus livrou ele dali porque Deus tinha um plano para ele. E quando ele foi para a ilha de Patmos, você acha que ele foi para um spa?
Um spa gostoso? Tomar banho de água quente, de sabonete cheiroso? Nada é fácil. Sabe por que eu estou falando para você? Porque a história vai se repetir, meu irmão, nos dias de hoje. A história se repete nos dias de hoje. Você não passa uma vida fácil. Você não tem uma vida fácil aqui na Terra. É dia de preocupações direto, decisões direto, dia de sofrimentos direto. Tudo isso vai acabar quando Jesus voltar. E pode ter pessoas que ainda vão reclamar. Porque tem pessoas que reclamam quando você está pregando a palavra correta. Tem pessoas que não gostam. Assim como o povo de Israel naquela época. Não gostava do que Moisés estava falando. A nossa vida não é uma vida fácil, viu, meu querido irmão? Nós andamos em um caminho estreito. Essa que é a verdade, tá? E esse caminho estreito é difícil, ele é apertado. Tá? Ele é apertado, é ascendente. Está nos conduzindo também para o céu. Ele é apertado, é difícil, mas era ascendente. Ele está te conduzindo para o caminho do céu, para o encontro com Jesus Cristo. Então, o conselho de Deus é que nós persevere, né? Confie em um Deus que te ama, tá? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Daniel, Deus de Isaías, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus de todos os seus discípulos. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo e pode ter certeza, meu irmão, que o caminho é árduo, é difícil, é apertado, mas é ascendente. Nós vamos chegar no objetivo que nós sempre sonhamos, a nova terra e novo céu. Vamos sair desse deserto. Assim como Deus tirou o povo do deserto, assim Deus está fazendo hoje conosco. Mas nós temos que passar por provas, até chegar lá que nem Jesus. Que nem o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Que nem o próprio Deus. Filho de Deus é Deus. Filho de homem é homem. Vida difícil que Moisés enfrentou. O eu divino. O eu divino é o estudo de amanhã. Vamos entender isso aqui na Bíblia também, tá bom? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, você que é do Japão, né, Yoko e a galera lá, pessoal também da Alemanha, né, Hans e muita gente, né, pessoal da França, pessoal também aí de Portugal, né, dos Estados Unidos, Dona Adelaide, Joaquim, Valquíria, seus filhos, seus netos, né, e mais pessoas lá, né, Rose, né, Marlene, e um monte de gente que escuta a palavra de Deus também nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a todos o pessoal da capital do Nordeste, Barbosa, lá do Piauí, né, pessoal do Margo Alto, né, enfim, tem tantos lugares da capital do meu país, né, meus primos, minhas primas aqui da capital, de São Paulo, da onde eu estou falando, do Brasil, para os países de fora. Que Deus tome conta de vocês. E amanhã nós vamos ver, ó, o eu divino. O eu divino. Vamos entender isso de acordo com a Bíblia também, tá bom? E assim nós vamos discorrendo a palavra do Senhor. E nós vamos se preparando para essa volta gloriosa e maravilhosa da volta de Jesus. Amém, irmãos?
Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Vamos junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí. Seja um pregador também. Quando você se inscreve, você está sendo pregador. Usa o que você pode nesse momento, que é a internet. Tá? Faça a sua parte, deixa que a recompensa vem lá de cima. Vamos junto. Tchau, pessoal. Até amanhã. Que Deus tome conta de cada um de vocês e tenha um bom dia.